galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Conecta. A semana passou rápido, não? E a gente se encontra novamente, depois de um tempo, com um novo Papa. A gente tá aí, todo mundo na expectativa nesse novo Papa, e na expectativa maior ainda, para essa semana tão importante pra gente, que é católico, e que vive a nossa fé. Então a gente vai hoje apresentar a Semana Santa, uma programação para que você possa realmente viver esse tempo tão importante para nós. Também temos dicas para os peregrinos que saem da sua cidade e vão para o Rio de Janeiro, ao encontro do Santo Padre. E eu recebo aqui hoje no programa o Valmir Caetano, seja muito bem-vindo, Valmir, que participou da última jornada em 2005 feita na Alemanha. E aí, Valmir, conta um pouquinho para a gente de você. Rafael, primeiramente é um prazer estar aqui falando com todos do Conecta, esse programa que já assisti alguns no site JMJ Limeira. Isso é muito importante para a gente. Muito bom, você e toda a produção estão todos de parabéns. Muito obrigado. E realmente é uma iniciativa significativa para o sucesso da Semana Missionária e obviamente também da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. E conta um pouquinho de você, vida de igreja, como é que tudo isso começou? Bem, eu desde que me conheço por gente, a igreja tem uma forte ligação, preponderante até eu diria. Eu nasci na Vila Queiroz, literalmente. Aqui em Limeira, né? Naquela na época, sede da diocese. Naquela época tinha alguns nascimentos ainda de parteira, então eu nasci na minha casa, ali próximo da paróquia Nossa Senhora Aparecida, e ali fui coroinha e continuei a minha vida desde a infância na igreja. Naquela ocasião inicial, o padre era o pároco Vicente Paulino, que era assim bastante rígido, bastante disciplinador, e tenho comigo uma plena certeza, quem acompanhou as orientações do padre Vicente Paulino, e mais ainda quem, como eu, esteve fazendo na época o ensino primário, hoje ensino fundamental, na escola mais próxima, que era Leovegildo, e tinha lá um outro diretor bem disciplinador, o professor Gonçalves, pegou um caminho bastante interessante. Mas era rígido e funcionava, então. Eu até hoje não sei quem era mais rígido, se era o professor Gonçalves padre... na escola Leovegildo ou se o padre Vicente Paulino na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Entendi. Então a vida de igreja sempre foi presente. Sempre foi presente e ali próximo dos 20 anos eu até cheguei a presidir o Conselho Pastoral Paroquial. E depois, iniciando a faculdade, mudando de bairro, precisei ter um afastamento, porque você tinha outros compromissos. Sim. E não foi possível dar aquela continuidade que eu gostaria. Até que, passado um bom tempo, percebi um evento chamado Jornada Mundial da Juventude. Entendi. E vi mais ainda que não era uma jornada para os jovens somente daquela idade, de 18, um pouco menos, 20 anos. É para jovens de todas as idades. Sim. Talvez essencialmente para esses, mas para todos aqueles que mantêm o espírito jovem. E me pegou num período que eu estava afastado da igreja. Entendi. E eu falei, olha, essa jornada me parece ser interessante. E aí você conheceu a jornada através disso, então? Através disso. Fui conhecer o que era a Jornada Mundial da Juventude, todo aquele trabalho feito pelo saudoso Papa João Paulo II, hoje beato, e me interessei. E fui atrás das informações necessárias para ir naquela próxima jornada que existiria, que era na Alemanha. E confesso para você que nenhuma informação consegui acessando o site da diocese, de arquidioceses aqui do estado de São Paulo, nem mesmo outras de outros estados do Brasil. Mas usando a ferramenta lá de busca, encontrei um grupo no Rio de Janeiro. Ah, então você não foi com ninguém, foi com a cara e a coragem. Cara e a coragem. Encontrou alguém que ia, é isso? Exato. Aí, não fui assim, sem conhecê-los. Eles estavam organizando-se num grupo com a intenção também de ir à Alemanha, todos eles. Que legal. E fui ao Rio, acho que 2 vezes, para conhecer, fazer amizade, vivenciar com eles o clima de oração e até de pré-jornada, podemos dizer assim, e saber também das dificuldades todas do que era necessário em termos de organização, ainda no contexto aqui do Brasil. Como alguém que desejasse, como eu desejei, ser peregrino e ir até o outro lado do Atlântico. Essa é a palavra, né? Peregrino. Quer dizer, saiu daqui, foi para o Rio
e do Rio foi lá para a Alemanha, quer dizer, realmente é uma peregrinação que começa desde a hora que a gente sai de casa, né? Tá, para vivenciar a realidade de outras cidades, como Rio de Janeiro, e chegar até na Alemanha. Conta pra gente, como é que você chegou lá, afinal de contas? Sim, eu não posso avançar para a Alemanha sem antes dizer todos os colegas que conheci no Rio, boa parte deles sem condições de irem para a Alemanha, condições financeiras. Entendi. Então, comecei a participar com eles das organizações de festas, vendas de camisetas, de salgadinhos, enfim, N atividades que tudo isso para gerar grana. Exatamente. E a galera conseguir pagar sua passagem daqui do Brasil para a Alemanha. Exatamente. Nem todos conseguiram, mas a maior parte deles conseguiu ir do Rio para a Alemanha. E a maioria era do Rio de Janeiro, mas tinha alguns de outros estados, como do Paraná e eu de São Paulo. E assim formamos esse grupo. Na época também era necessário de 50 pessoas. O Vladimir Lima, uma pessoa fantástica que conhecemos lá, foi o coordenador desse grupo. E pudemos fazer uma viagem bastante interessante para a Alemanha. A viagem foi do Rio de Janeiro para Lisboa, de Lisboa para Frankfurt, já em solo alemão. De Frankfurt fomos de ônibus para a nossa primeira acolhida. Legal, então guarda essa primeira acolhida, a gente vai para um intervalo e volta já já para você saber como é que foi essa aventura do nosso amigo Valmir. A gente volta já. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade no planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida e a santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade no mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar. Acesse o portal catolicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Galera, estamos de volta e o Conecta continua aqui com o nosso convidado Valmir. Vamos saber aí, começou aqui no Brasil, foi para a Alemanha, como é que foi? Chegou lá, como você foi acolhido? Conta pra gente um pouquinho, Valmir. Bom, aí fomos para o norte da Alemanha, na cidade de Hamburgo. E estava frio, afinal de contas, porque pensa Alemanha, a gente já pensa naquele frio de lascar. Como é que estava? Digamos que lá é verão, mas digamos que o verão de lá seja como o nosso inverno, final de outono aqui. Então, uma leve brusa resolvia todo esse problema. E em Hamburgo fomos recepcionados na paróquia, se não me engano, o nome de São Lourenço, e aí percebemos que a recepção não foi só o nosso grupo que tinha saído do Rio de Janeiro, mas a outros grupos de peregrinos de outras partes do mundo. Então começaram a encontrar a galera. Tinha Exatamente. Bastante gente do Brasil, como é que era? Não, só nós do Brasil naquela paróquia. América Latina, como é que estava a nossa representação lá? Da América Central, de El Salvador, dos outros países da Europa, como Espanha, Portugal, tinham muitos. Então deu para se virar um pouquinho, porque falar o alemão deve ser muito difícil, né? Como é que vocês se viraram lá? Na verdade, tivemos a felicidade de ter uma
uma peregrina do Rio de Janeiro que dominava muito o alemão. Inclusive, isso foi depois da importante, jornada, então. ela ficou lá aperfeiçoando a Vocês língua. treinaram um bom dia, pelo menos? Como é que foi? Não, poucas coisas. Ela sempre estava junto e tínhamos alguns contatos em inglês que facilitava bastante. Também que os alemães, quase todos, até criança, domina bem não só o alemão, como outras línguas, entre elas o inglês. E foi fácil a comunicação e facilitada ainda mais pela organização daquela recepção e de toda a jornada, enfim. Então você chegou lá, recebeu aqui um crachá, né, que se identificava, recebeu os vales refeições, né, que a gente vai receber também no Brasil, talvez não com um papelzinho, mas talvez um cartão magnético, né, que é talvez um pouco mais moderno. E passou a ficar na casa de quem? Ficou onde? Dormiu onde? Como é que foi? Então, a partir dessa paróquia de São Lourenço, todos os peregrinos que lá estavam foram divididos, alguns no ginásio de esporte, outros em famílias que acolheram voluntariamente os peregrinos. Eu tive a sorte de ficar numa família, em Hamburgo, com a família Vett, e toda a dedicação, não só do casal, como dos filhos deles, em atenção a nós peregrinos que ficamos na casa deles. Eu tenho esse ticket aí sobrando de refeição, porque são vários tickets que você já tem de bate pronto lá, que serve para o café da manhã, mudando as cores, outro para o almoço, outro para o jantar. E como o café da manhã me foi sempre oferecido na casa que fiquei, então sobraram os tickets que você poderia tomar café da manhã nos estabelecimentos que aceitavam. E esse é um padrão da jornada, né? Aonde acontece a jornada, há essa estrutura. Sim, a estrutura, eu tenho a certeza de que na Alemanha foi muito bem organizada, e em todas as jornadas mundiais da juventude posteriores, que foram a de Sydney e Madrid, e agora este ano no Rio de Janeiro, a igreja tem assim uma expertise desses grandes eventos, e a organização de jornada em jornada só vai se aperfeiçoando, e todos os peregrinos que forem ao Rio com certeza vão gozar de uma organização singular, que vai ser um fator importante para o sucesso dessa jornada no Rio de Janeiro. Legal. E a gente vai ver umas fotos aí, eu queria que você falasse um pouquinho. A gente vê na internet, né, através das mídias, que a Alemanha tem igrejas que são fabulosas, né? Como é que foi viver essa igreja, né, mostrar, poder ver, tocar literalmente essas igrejas? Sim, especialmente a Catedral de Colônia. Colônia foi a cidade sede da Jornada Mundial da Juventude de 2005. Mas eu falei que estava lá em Hamburgo. Hamburgo é no norte da Alemanha e Colônia no sul. Então nós tivemos todo um trabalho de sair onde estava, sair se locomover até a Colônia. Na verdade, não fomos direto para a Colônia, fomos à cidade de Wuppertal, que é uma cidade vizinha de Colônia, onde fomos abrigados inicialmente no ginásio de esporte da Bayer. Essa cidade de Wuppertal é a sede da Bayer, que é uma multinacional alemã. E lá também de lá fomos para algumas casas acolhidos, e também para outros ginásios de esportes, conforme a organização assim delineou. E eu tive a felicidade de ir para uma outra família, agora em Wuppertal, na família Wolff, que também foi assim singular o atendimento, e estávamos então próximos de Colônia. Legal. E todas as nossas atividades, até chegar o dia da vigília, foi conhecer a região. E a Catedral de Colônia, dedicada a São Pedro e Maria, é uma catedral gótica imensa. É assim, é indescritível. Só para quem realmente a gente imagina e sente bastante inveja, pode ter certeza. As relíquias dos Reis Magos estão nessa catedral. Olha, que legal. E é um fator a mais de visita, de oração. E foi assim bastante importante termos conhecido, termos nos juntados a outros peregrinos, não só dentro da Catedral de Colônia, como ao redor. Existia lá um prédio com uma enorme foto de bem-vindo ao Papa Bento XVI e outra de agradecimento ao Papa João Paulo II. A gente está vendo a foto, né? Então a jornada vive sempre também essa história de João Paulo, né? O que ele deixou para a gente, né? Que é muito importante. Afinal de contas, foi ele que iniciou essa caminhada de jornada, né? É um legado e uma caminhada sem fim na evangelização, especialmente dos jovens. E nós podemos ver que você encontrou também nessa foto Dom João
Braz de Aves, né? E como é que foi esse encontro? Ele que era candidato a papado agora, nesse ano de 2013, né? Foi um dos citados, né, naquela, vamos chamar assim, de pesquisa que foi feita pela imprensa neste ano. Mas então o arcebispo de Brasília, Dom João, nós encontramos ele numa igreja em Colônia. Essa igreja ela era uma das igrejas que tinha uma atividade que era a confissão comunitária. Então, que é uma das práticas também da jornada. E assim nós nos encontramos lá com muitos jovens e teve a confissão comunitária. Eu tive a oportunidade de me confessar com ele na ocasião. Legal, você vai falar já para a gente da chegada do Bento XVI, como foi essa expectativa. A gente vai para um comercial e vai ouvir tudo isso já, galera. Fica aí, a gente já volta. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade no planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida à santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade no mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar. Acesse o portal católicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Estamos de volta com o Conecta. E você, já se preparou para essa importante semana da nossa vivência católica? Pois é, uma das semanas mais importantes para nós é a Semana Santa, que se inicia neste domingo de Ramos. Galera, vamos lá, se preparar. Se você não confessou, dá tempo, confesse ainda. E vamos viver literalmente essa Semana Santa. Confere agora os nossos compromissos para essa importante semana. Vamos ver? No domingo, dioceses, paróquias e comunidades de todo o país vão celebrar o Domingo de Ramos, dia em que recordamos a entrada de Jesus em Jerusalém. É nesta data que a Igreja realiza a Coleta Nacional da Solidariedade, gesto concreto da campanha da Fraternidade. Na quinta-feira, dia 28, será realizada a Missa do Lava-Pés, momento de celebrar o gesto de humildade de Jesus Cristo, que antes de instituir a Eucaristia, lavou os pés dos apóstolos. Na sexta-feira, teremos às 15h a liturgia da palavra e a adoração da cruz. À noite, algumas paróquias realizam a procissão do Senhor Morto. No sábado de Aleluia, as igrejas não abrem durante o dia. À noite, os fiéis se reúnem para a Vigília Pascal. A Vigília Pascal é a celebração mais importante do calendário litúrgico cristão, por ser a primeira celebração oficial da ressurreição de Jesus. No domingo de Páscoa, dia 31 de março, a Igreja celebra a Missa da Ressurreição do Senhor. Os horários devem ser confirmados nas paróquias. E aí, agendado? Beleza. Então a gente volta agora para a conversa com o Valmir. E aí, Valmir? Chegou o Papa Bento XVI. Como foi tudo isso? Essa alegria de receber o representante da nossa igreja. Pois é, aí a concentração de jovens na cidade de Colônia era enorme, imensa.
e em todos os cantos da cidade. O Papa Bento XVI chegou num barco no Rio Reno, que corta a cidade, um importante rio, e as margens do rio foram tomadas pelos jovens, e em muitos pontos da cidade tinham telões. Ele passava no meio do rio E a galera das duas margens estava acompanhando. Era uma alegria imensa recebê-lo, mesmo que, como eu, estava assistindo via telão em algum ponto da cidade de Colônia. Muita gente não tinha como chegar perto. Não tinha como. E o evento do Papa, naquele primeiro dia, já de manhã, era na Catedral de Colônia, mas aí especificamente para as autoridades, a organização da jornada. Não ia caber todo mundo lá dentro. Não tinha como. Né? Então, por isso que a organização instalou ao longo da cidade de Colônia, em diversos pontos, esses telões, e as margens do Rio Reno também serviram para acomodar aí milhares e milhares de jovens. E a emoção de ver esse homem, como é que foi? Só que tudo que ocorreu na catedral foi transmitido também nos telões. Então nós pudemos sentir a presença do Papa Bento XVI e ouvi-lo e também assistindo pelo telão. Legal. E foi bastante importante, bastante profundo, que já foi assim, vamos dizer, aquele passo de maior profundidade para a vigília que se aproximava. E aí, como é que foi viver tudo isso? A gente está vendo aí uma foto, você está dentro de um saco de dormir, né? Qual que foi esse momento aí? Bom, o local da vigília, denominado Marienfeld, uma livre tradução, um campo de Maria, poderíamos assim dizer, acomodou lá mais de 1 milhão de jovens. É bonito como a jornada tem esse simbolismo, né? Se preocupam com tudo. Cada significado, cada lugar que você fica tem um nome que define, um nome simbólico, né? Sim, é um descampado enorme para abrigar todo esse contingente de jovens, e a organização alemã foi impecável, porque nós fomos de trem até esse local. Todos saindo da estação central de Colônia, muito bem organizado, e conforme o local que você ia ficar nesse campo, na vigília, você pegava um determinado trem, então já era que já parava mais próximo daquele local que você Olha que organização, né? ia ficar. Próximo, assim, força de expressão, porque você tinha uma longa caminhada. Afinal de contas, todos são peregrinos, né? Sim. Então a intenção é realmente fazer a pessoa andar e viver tudo isso. Mas muito bem organizado, e todo mundo orando, cantando, se conhecendo ali, todos os peregrinos de diversas partes do mundo. Alegria, como é que foi sentir? Me rejuvenesci. Isso é importante. Com certeza me rejuvenesci. Porque mostra que a jornada não é só para os novinhos ali, é o pessoal de qualquer idade, é para a igreja, né? A grande maioria o é, com certeza, e deve ser assim, e espero e tenho certeza que no Rio também será. Mas aqueles jovens de todas as idades são convidados a se fazerem presente, a estar presente em julho próximo no Rio de Janeiro, que vai ser uma graça imensa, uma graça muito forte, muito precisa, agora com o nosso Papa Francisco. Que legal. Bom, deixa uma mensagem então para o jovem que vai sair daqui de Limeira, da nossa diocese, de todas as cidades. Deixa uma mensagem para a gente. Rafael, eu diria o seguinte: você jovem que quer ter uma experiência inesquecível, singular mesmo, que vai lhe tocar profundamente, que vai fazer com que você definitivamente enxergue no seu próximo o Cristo. A Jornada Mundial da Juventude é uma oportunidade que você não pode perder. E especialmente todos nós brasileiros que temos a oportunidade de ir, não podemos deixar de ir em julho no Rio de Janeiro. Nós vamos ter esse encontro primeiro com o Papa Francisco. Somos agraciados também por isso. Vamos receber a sua bênção especial e tenho certeza que todos sairão renovados na evangelização. Todos sairão mais peregrinos na busca do Cristo verdadeiro do nosso irmão. E aí, quer coisa melhor? Gente, a gente está esperando o quê? Faça a sua inscrição, entre no nosso site, divulgue, participe. Muito obrigado, Valmir, pelo seu encontro aqui com a gente. As portas do Conecta vão estar sempre abertas. Desde já a gente se encontra então no Rio, ou de qualquer forma, na Semana Peregrina e tudo isso que acontece em pró-jornada. Com certeza, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade, que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos que vão e os que não vão também, em oração estaremos todos lá. E semana que vem a gente tem outro encontro, e um encontro muito especial, pois é na Sexta-feira Santa, essa semana tão importante, esse dia tão importante.
Então a gente se encontra às 3 da tarde no próximo Conecta. Um abraço, galera!